Olá, meus amigos, estamos de volta aqui nas muvucas do Valdo e olha, nossa, quanta ansiedade, né? Afinal de contas, a história que eu contei no programa passado, ela só terá sentido com a história que eu vou começar a contar agora. Conforme eu disse para vocês, aquele estágio, ele infelizmente não deu certo porque eu troquei o Guarani pelo Guaraná. Ai, que burro, dá zero pra ele. Vamos saber agora, a partir de agora, a gente vai saber como é que, se eu não conseguir emplacar em 84, em 86, tudo se transforma na realização de um grande sonho. Como? Daqui a pouco, né? Depois da vinhetinha, porque sem vinheta eu tô fora. Sem like, eu não conto história. Vinhetinha no ar. Meus amigos, é o seguinte, por que deu certo em 86 e 84 não deu certo? Primeiro que a gente tem que erros, nós somos humanos, e o erro ele não é aleatório, o erro é humano. Mas tem umas coisas que são coisas de Deus. A gente nunca deve desistir do sonho da gente. E você lembra que eu estava mesmo propenso a desistir, inclinado a abortar, a acabar com a minha história de locução. Estava no comércio de novo, você lembra que eu contei no programa passado, até que o Jorge Luiz, em 86, acontece o seguinte na Rádio Marajoara. Uma leva de locutores esportivos foi contratada pela Rádio Clube do Pará. Agripino Furtado, Teodorico Rodrigues, Toninho Costa, Carlos Castilho, esses profissionais foram contratados pela PRC5. E aí o Departamento de Esporte da Marajoara ficou com desfalques flagrantes. E aí o Ronaldo Porto, que continuava chefe, o Jaime Bastos tinha ido para a Rádio Liberal e o Jorge Luiz estavam precisando recompor. E o garotinho lembrou que eu morava na Jabatiteua. Conta aí, Jorge Luiz. Pois é, Valdo Souza e amigos, nós estamos de volta para falar como foi o retorno do Valdo Souza após a jornada lá do Guaraná e Ponte Preta, né? A Rádio Marajoara passou por um processo de reformulação quando a Rádio Clube do Pará foi comprada pelo Grupo Barbalho e contratou quase que todos os profissionais da Rádio Marajoara para a Rádio Clube do Pará. E a Marajoara então ficou sem time praticamente para entrar em campo. E naquela oportunidade eu lembrei o Ronaldo, que era o chefe, eu era o coordenador da equipe, o Jaime Bastos já não estava mais na equipe da Rádio Marajoara. Eu lembrei o Ronaldo da possibilidade de trazê-lo e ele concordou, né, com algumas restrições, mas concordou. E você então retornou para o rádio, né? E houve até um pedido dele para mudança de nome, né? O seu nome, Valdemir Souza, o Ronaldo pediu que mudasse para Valdo Souza. E aí você já entrou valendo, não para fazer mais a voz do plantão, mas para fazer as reportagens. E o Valdo Souza, então, daí para frente, começou essa sua caminhada vitoriosa no rádio. E você, até os dias de hoje, fazendo sucesso. Grande abraço para você, Valdo Souza. Foi um prazer muito grande participar, contar um pouco dessa sua caminhada lá no início da década de 80. Um abraço, Valdo. Por isso é que eu disse no programa passado que o garotinho, que o Jorge Luiz, era fundamental para que tivesse dado liga, para que a minha efetivação na Rádio Marajoara acontecesse. O meu muito obrigado e o meu reconhecimento, viu, Jorge? E você vê o Jorge no vídeo, você percebe que ele fala da mudança do meu nome, que era outra coisa que no programa passado eu dizia que explicaria com mais detalhes nesse programa. O Ronaldo Porto disse, textuais do Ronaldo Porto, Valdemir Amorim não. Valdemir é nome de cambista, brincou Ronaldo Porto. A partir de hoje,
tu vais te chamar Valdo Souza. E claro, eu queria trabalhar, eu não fiz objeção nenhuma. Tudo que eu queria era trabalhar na rádio. Ali eu não estou com a carteira assinada ainda, tá? Ali eu não estou contratado ainda. Mas eu percebia que tinha uma atmosfera diferente. Eu percebia que ali eu ia ter uma vida profissional sendo realmente iniciada. E o Jorge diz também, o Valdo foi logo promovido a repórter. Garotinho, não foi bem assim. Ainda teve o Ronaldo Porto, na mesma ocasião em que ele muda o meu nome, ele determina que eu não iria mais falar, que eu iria só escutar. Por quê? Porque o Ciro de Freitas, que me ajudou a errar, a trocar Guarani por Guaraná, já expliquei a história dele ter errado no texto, na máquina datilográfica, na Olivetti, que computador que nada. Então, sobrou para o Ciro de Freitas, que perdeu o emprego dele de rádio escuta. E com o Toninho Costa saudoso Toninho Costa, tendo ido para a Rádio Clube, quem iria ouvir? Sabe quem que estava informando? Quem que era o informante de plantão? O cara que era a voz do plantão esportivo da Marajoara era ninguém menos que o genial Carlos Ferreira. E eu, rádio escuta do Carlos Ferreira. Olha que responsabilidade. Carlos Ferreira, inclusive, tinha vindo de Castanhal, passou no vestibular, sociologia, veio fazer aqui a Universidade Federal do Pará, morava na casa da tia, na Cerzedelo Correia, e ele conta uma história interessante dessa dupla que a gente fez, não apenas uma dupla de profissionais, mas uma dupla de irmãos, porque o Carlos Ferreira é verdadeiramente um irmão que eu encontrei no rádio. Fala, meu irmão. Fala, Valdão. Eu lembro bem que o ano era 1986, ano de Copa do Mundo. Meu primeiro ano no rádio em Belém, depois de 6 anos e meio de experiência em Castanhal. E nessa primeira atividade em Belém, na Rádio Marajoara, eu tinha você como grande parceiro, como um irmão, uma amizade para sempre. Bom, nessa parceria, no plantão de informações, uma ironia, né? Eu, com esses meus orelhões, era o locutor. E você, com essa voz poderosa, era o escuta. Bom, o fato é que, numa transmissão em que o Ronaldo Porto, chefe da equipe, era o narrador, você trouxe a primeira informação. 1-0 para os reservas no treino da seleção. E isso rendeu um comentário do Ronaldo Porto. Não demora muito, você me traz a segunda informação. 2-0 para os titulares. E aí eu dei a informação para um outro comentário do Ronaldo Porto, tudo muito estranho. É uma história que só você, mas realmente só você, pode explicar. Com você, Valdão, grande abraço. Carlos Ferreira, maravilhoso aí nessa sua breve apresentação de um momento realmente complicado. Hoje você, por exemplo, para saber se está rolando uma partida ou quanto está o placar dessa partida, qual é o placar dessa partida, lá em Londres, lá em Tóquio, lá em Buenos Aires, lá em Bangladesh, em qualquer lugar do mundo, para você saber isso é muito fácil. Hoje você tem aplicativos no celular, aplicativos de rádio, que você aciona e rapidinho vem o resultado. Você dá um clique no Google, dá um clique no YouTube e você tem todas essas informações instantaneamente. No meu tempo de rádio escuta, você tinha que utilizar aparelhos de rádio que já não se comercializa mais, nem tem mais no mercado, esses rádios que eram verdadeiras geringonças, mas que eram muito práticos porque eles te davam rádios de 8 faixas, 12 faixas, eles te davam essa oportunidade de ter esse universo de rádios e as informações em consequência da sua busca, em consequência da sua pesquisa. Mas não era fácil. Você, além de ter que carregar esses mondrongos, eu lembro de um rádio Motorola que eu carregava, e eu era magro, era bem franzino quando eu comecei. Daqui a pouco você vai ver uma foto aí dos tempos em que eu iniciei na rádio. Você vai ver daqui a pouco essa foto e vai entender o que eu quero dizer, vai entender o que eu estou dizendo quando eu falo da dificuldade que era carregar aquele rádio enorme.
no ombro. Às vezes um rádio aqui, outro rádio aqui, e para você ouvir, depois anotar. E aí, essa situação a que o Carlos Ferreira se reporta, Copa do Mundo de 86 no México, treino da seleção brasileira. Olha só, a seleção brasileira, qual é o uniforme tradicional da seleção brasileira? É o uniforme de camisas amarelas, shorts azuis e meias brancas, certo? Pois é, só que no treinamento, o time de cima, e eu vim saber isso depois, lamentavelmente depois, porque se eu soubesse, eu não teria levado a informação errada e equivocada para o Carlos Ferreira. O time principal no treino estava com colete verde e não com colete amarelo, como eu pressupunha que deveria estar. Ora, se a seleção brasileira tem a camisa conhecida, celebrizada como canarinho, a camisa amarela como seu primeiro uniforme, por que no treino a seleção principal veste o verde? Aí o que acontece? Dificuldade para ouvir. Repito, hoje você tecla em qualquer aplicativo desses de celular, você vai no YouTube, vai no Google, vai em todas essas situações virtuais, tecnológicas, avançadíssimas de hoje, e você tem essas informações com riqueza de detalhes. No meu tempo, não. No meu tempo, se tivesse chovendo, e chovia no dia do acompanhamento desse treino da seleção, chovia muito em Belém. E aí o barulho desses raios, desses trovões, a chuva, que é muito comum na capital dos paraenses, e de repente deu para ouvir alguma coisa assim muito longe. Era gol no treino da seleção. E a pressa, eu queria mostrar trabalho, eu queria mostrar serviço. Corre para o estúdio. Ferreira, gol do time reserva. O Ferreira aciona o Ronaldo Porto. Sinalzinho, vinhetinha. E o Ronaldo, gol, Ferreira. Gol, Ronaldo. Gol do time de baixo. Gol do time reserva. Eu tô achando, repito, que o colete verde, perdão, que o colete amarelo fosse o colete do time principal. O colete verde é que era o colete do time principal. E aí, gol da seleção de novo. Só que aí veio a informação, deu para perceber, nesse momento o som estava límpido e deu para perceber que era gol do time principal e era o segundo gol do time principal. Foi aí que eu fui entender que o time principal estava treinando com colete verde. Aí deu-se a barafunda. Tinha que ser o Chaves de novo! Aliás, eu não nasci para ser plantonista, não nasci para trabalhar no plantão, nem como rádio escuta, nem como rádio escuta. Aí vem a seguinte indagação: será que eu teria chegado onde cheguei se tivesse emplacado em 84 como informante do plantão? Será que, como rádio escuta, como eu comecei nessa minha volta em 86, eu teria trabalhado na Rádio Clube também, no programa Carlos Santos, no rádio, na televisão, na Record, no SBT, na Rádio Metrô, na 100,9 FM, aqui no YouTube, nessa plataforma em que eu estou agora, com Nas Muvucas do Valdo? Será que tudo isso teria acontecido? Não foi a vontade de Deus? Não foi o projeto de Deus na minha vida? Eu prefiro pensar assim, prefiro pensar dessa maneira. E exatamente para dar uma dimensão maior desse projeto, eu vou falar agora da minha primeira apresentação em um programa de estúdio. Primeiro programa que foi confiado à minha apresentação. A madrugada da Rádio Marajoara não tinha o seu locutor, que estava suspenso e ficava tocando música, tocando música, tocando música. E a madrugada era importante para a Rádio Marajoara porque ela preparava a sua grade de programação matinal. O horário nobre da rádio vinha depois da madrugada. E aí, um programa com entretenimento, com informação, utilidade pública, prestação de serviços, participação do ouvinte ao telefone, Festival Marajoara. O Raimundo Cepeda, saudoso Cepeda, o diretor de programação da rádio, me chamou e pediu
para eu gravar um piloto. Piloto, gente, é um teste. Eu gravei esse teste, ele gostou e eu fiquei fazendo o programa gravado até que depois de uma semana com o programa no ar gravado, o Cepeda me chamou e disse, olha, pode fazer ao vivo. Alô, galera, quem sabe faz ao vivo. Pode fazer ao vivo que tu estás pronto. Gente, foi talvez um dos momentos mais bonitos dessa minha história no rádio. Adorei fazer o Festival Marajoara. E lá encontrei outro irmão, Célio Falcão. O bom de montão, era o operador da madrugada. Interessante que eu fazia o programa e logo depois do programa, quem começava a apresentar na Marajoara o Bom Dia Pará era o Almir Silva. Mas deixa o Célio Falcão falar. Aliás, eu vou fazer aqui uma perguntinha, Falcão. Quais as músicas que eram mais tocadas na época? Quais as músicas que os nossos ouvintes mais pediam em 1986 no Festival Marajoara? Fala, Célio. Olá, meu amigo Valdo Souza. Que satisfação em poder estar aqui nas muvucas do Valdo. Sim, Valdo, você perguntava quais músicas que eram mais solicitadas na época em que nós fazíamos o Festival Marajoara. E eu lembrei, era Sintonia com Moraes Moreira e a outra era Amor, Amor com Magno. Um sucesso que tocou durante muito tempo. Agora tem uma outra música, Valdo, que não era bem da época, já era mais passada, mas que nós rodávamos sempre também, que era Samarica Parteira. Te lembra disso? Luiz Gonzaga, o saudoso Luiz Gonzaga. Samarica Parteira, porque essa música ela tinha cerca de 12 a 13 minutos, e quando nós já estávamos vencidos pelo cansaço, rodávamos ela porque dava até para dar uma cochilada. Te lembra disso? É isso aí, Valdão. Um forte abraço, meu querido amigo. Um beijo no teu coração. Grande Célio Falcão. E quando a gente fala no Célio Falcão, a gente fala na Sintra, né? Um abraço aos amigos da Sintra. Alô, Sérgio Falcão. Alô, Anderson. Alô, meu amigo Henrique. Meu amigo Tadeu. Meu amigo Tobias. Um abraço ao Afonso, ao Toninho, ao Paulo. Um abraço ao Estélio. Um abraço a todos vocês, queridos amigos, o Abroneiro. A todos vocês. Caiu aqui o boneco do Fluminense. Só não vai cair no Campeonato Brasileiro, tá? Não vai cair para a segunda divisão, tá bom? Então, a todos os amigos da Sintra, o meu abraço. E o Célio Falcão lembra aí de Samarica Parteira. Essa música, ela realmente era uma música interminável. E como naquela época eu já tinha as funções de repórter da Tuna Luso Brasileira, eu tinha saído de rádio escuta para repórter da Tuna exatamente porque o Jorge Luiz me levou para fazer um jogo do Remo em Barcarena. Nos anos 80, a Tuna ganhou 2 títulos, o Paysandu ganhou a maioria dos títulos e o Remo ganhou o título de 86. E a entrega de faixas foi em Barcarena, Remo e Fluminense, acho que é por isso. Diretor, agora que eu entendi por que o boneco caiu. Exatamente. Porque tinha que me lembrar, a queda do boneco me fez lembrar desse episódio. Nós fomos a Barcarena, eu, Jorge Luiz e Jurandir Bonifácio. O Remo foi receber as faixas de campeão. O Jurandir, claro, era o repórter do Remo e eu fui colocado como repórter do Fluminense de Barcarena, lá na terra do abacaxi. Foi a minha primeira participação como repórter. E aí o Jorge gostou tanto que já na volta, quando nós retornávamos na balsa para Belém, ele dizia, olha, te prepara porque eu vou te colocar para fazer reportagens na Tuna Luso Brasileira. Então, eu era repórter da Tuna e tinha que entregar para 1, 2, 3, 4 programas diários, vários programas aos sábados, também um programa show de bola, um programa aos domingos, e também participar das transmissões esportivas da rádio com todo esse material da Tuna Luso Brasileira. E aí, imagina, como repórter, como apresentador da madrugada, eu chegava muitas vezes, aliás, chegava sempre muito cansado. Apesar da idade, eu tinha 18, 19 anos, isso, claro, ajudou muito. Hoje, por exemplo, eu não poderia fazer isso, eu não daria conta desse recado.
Mas aí eu chegava de madrugada para fazer o Festival Marajoara, principalmente depois de uma transmissão, participar de uma transmissão esportiva em que você chega no estádio 8 da noite, ela termina 11h30 da noite, você tem que ir para a emissora, para ir para o estúdio apresentar um programa que começava às 0h e ia até às 4 da manhã. Aí, meu amigo, parecia até um zumbi, né? E a gente já tinha ali, eu e o Célio Falcão, um entrosamento bacana. Ele já sabia que eu chegava cansado e precisava recarregar as baterias. Por isso, Samarica Parteira, bota Samarica Parteira. Aí eu tirava um cochilo. Ah, fala em cochilo, pera um instantinho. Olha aqui, você está querendo tirar um cochilo? Olha que maravilha. Essa rede aqui, ó, olha que coisa linda, né? Uma rede que custa só R$40, gente. Essa rede aqui custa só R$40 no Manolito. É a rede Guarani. Epa, Guarani. Lá vem de novo essa história de Guaraná, Guarani, garapa. Mas é uma garapa esse preço do Manolito. R$40. E você parcela em até 5 vezes, sem entrada e sem juros. No Manolito, barato todo dia, toda hora, em toda loja. Rede, eu tô na rede, eu tô aqui no YouTube, nas Muvucas do Valdo. Aproveita aí, depois eu conto mais dessa história. Chama os nossos comerciais, diretor. Coloca aí, Manolito, barato todo dia em toda loja, Transmosqueiro. Se você já gostava de transitar no Mosqueiro, você já circulava nas vans, agora também passa a circular nos micro-ônibus da Transmosqueiro, a única que tem garagem própria, tem a sua frota, tem posto de combustível, tem toda a tecnologia à sua disposição para garantir segurança no seu ir e vir dentro da ilha. Arte de Vó, artesanatos na Praça da República, pela Oswaldo Cruz, em frente ao curso de idiomas. Lotus Peças, para quem tem sorte na vida, é acertar na Lotus na hora de trocar a peça do seu veículo. Lá na Lomas, entre Marquês e Visconde, fale com o Tiago, fale com o Lucas. Nossos amigos Lucas e Tiago Daives estão à sua disposição. E água é nossa água. Água natural, mineral, nossa responsabilidade. Tem esse copinho aqui de 200 ml, tem a garrafa de 500 ml, tem o litro, tem 1,5 litro, tem também 5 litros e tem um garrafão de 20 litros da nossa água. Vamos para o intervalo, a jato, daqui a pouco eu volto. Essa musiquinha é um barato, eu adoro essa música, que também é um indicativo de que nós estamos de volta do intervalo. E olha, vou falar para vocês que 86 foi um ano mágico, um divisor de águas, foi um ano de ouro. Muito obrigado ao Papai do Céu por esse 1986. 84, apesar do que aconteceu lá, da história do Guarani que virou Guaraná, também foi um ano marcante, porque se não fosse 84, não existiria na minha vida profissional em 86. Eu deixei, de alguma forma, as portas abertas na Marajoara quando finalizou da forma como acabou o estágio em 1984. Agora eu vou dar uma pulada, convido você a viajar comigo até 1987, porque o Plácido Ramos começa a falar em microfone, a trabalhar como repórter numa transmissão esportiva exatamente em 1987. Essa foto que você está vendo aí essa foto? Pois é, aí estão, olha aí, Plácido Ramos, Carlos Ferreira e Jurandir Bonifácio em pé. E eu ao microfone, né? Rui Guimarães e Jorge Luiz, sentados na bancada dos estúdios da Rádio Marajoara, 1987, na apresentação do programa A Marcha dos Esportes. Agora,
como é que o Plácido começa no rádio? O que é que eu tenho a ver com isso? Eu tenho alguma coisa a ver com isso? O Hadário, o saudoso João Hadário, ia perguntar exatamente isso. Eu tenho que dar satisfação da minha vida? O Hadário tinha muito dessas tiradas, né? Então, Plácido, o que eu tenho a ver com isso, rapaz? Fala, Plácido. Grande Valdo, rapaz, a gente está diferente dessa foto que você mostrou aí, né? Já se foram aí 34 anos, meu amigo. E você continua sendo esse cara parceiro, camarada, generoso. E naquela época já gostava de abraçar a causa de quem estava chegando na comunicação. E aconteceu comigo, mesmo que não tenha sido assim de propósito. Vamos à história aí. Torneio início do Campeonato Paraense de 1987. Eu doido para trabalhar numa transmissão da Rádio Marajoara, transmissão de futebol. Eu não fazia isso ainda naquela época. Então, nesse torneio início, você não tinha carro, andava de ônibus, você acabou se atrasando para chegar no estádio. E eu, ali na hora, tive que te substituir. Você, quando chegou, o coordenador da equipe de esporte, que era o Jorge Luiz, não permitiu que você trabalhasse. Me deixou lá continuar a fazer o trabalho. E assim eu pude estrear numa transmissão de futebol na Super Rádio Marajoara. Muito obrigado, meu caro Valdo Souza, por aquela oportunidade lá, mesmo de forma indireta. E muito obrigado por me deixar participar aqui do Nas Muvucas do Valdo. Um abraço para você. Faltou falar que nessa transmissão em que eu cheguei tarde lá no Mangueirão e o Plácido iniciou a sua trajetória como repórter, a gente estava na cobertura do torneio início. Os mais novos vão perguntar, mas o que é isso? O torneio início era o torneio de abertura do campeonato. A federação, ela deixava a critério da ACLEP, Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Pará, que é a nossa entidade de classe, a realização desse torneio que contava com a apresentação de todos os clubes que disputam o campeonato. Aí você vai dizer, mas como pode num dia só? Num dia só. Os jogos eram jogos com 20 minutos cada partida, 10 minutos o primeiro tempo, 20 minutos o segundo tempo. Se o jogo terminasse empatado, os critérios de desempate seriam cobranças de escanteios, número de cartões amarelos, números de cartões vermelhos, até que se chegasse a um denominador comum. E a partida final, as duas equipes, porque, claro, era um torneio eliminatório, as duas equipes que chegavam ao final, elas faziam uma partida de 20 minutos cada tempo. 20 minutos no primeiro tempo, 20 minutos no segundo tempo. Se terminasse empatado, iria para a cobrança de tiros livres da marca do pênalti, para que se conhecesse o campeão. Tudo que se arrecadava ali, a renda e o estádio, olha, quem é que não ia querer ver? Era a oportunidade de se ver o desfile de todos os elencos, de todos os times que disputariam o Campeonato Paraense. Então, muita gente ia para o estádio. Era uma festa, era uma coisa muito bonita. É uma pena que tenham acabado com o torneio início. E a renda ia exatamente para a CLEP. Então, está aí, 1987. E 88, 89... são anos com histórias que eu vou contar, prometo que conto para vocês em oportunidades futuras. Mas antecipo que nesses anos seguintes eu começo a substituir alguns companheiros. Porque esses companheiros precisavam tirar férias. Ou então Jorge Luiz viajava muito para fazer futebol fora do estado. Valdo Souza ficava no lugar do Jorge Luiz de 9 ao meio-dia. O Eloy Santos, por exemplo, precisava se desincompatibilizar do cargo porque era candidato a vereador, a deputado. Valdo Souza tirava o horário do Eloy Santos à tarde. E isso foi me dando muita maturidade, muita casca, mas a gente vai falar muito mais sobre isso em outros programas, tá bom? Muito obrigado a Transmosqueiro, Manolito, Nossa Água, Arte de Vó e Lotus Peças. Obrigado a você que mais uma vez nos prestigia aqui no nosso canal no YouTube, Nas Muvucas do Valdo. Até o próximo programa. Um beijo, tchau galera!